Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, programa onde eu ensino recursos e técnicas que vão te ajudar a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje vamos construir uma automação capaz de alterar o CFOP e o CST em lote, em massa, dentro do arquivo do SPED fiscal. Quem nunca passou por aquela situação que tem a escrituração lá com o CFOP e o CST e está errado. Isso, inclusive, vai ser cada vez mais exigido quando a gente tiver a mudança da tabela do CFOP e do CST do ICMS também. Alguns CFOPs vão deixar de existir e vai ser mais importante do que nunca, mais fundamental do que nunca, que a gente informe, escriture o conjunto CFOP e CST de maneira correta. E nessa live de hoje eu vou te mostrar como criar uma automação para resolver esse problema, para a gente identificar esses erros de escrituração e já corrigi-los de forma automatizada, para a gente não precisar ficar gastando horas e horas fazendo isso no PVA ou até mesmo lá dentro do sistema. Então, vamos nessa. Vamos lá criar aqui a nossa automação. Tem uma automação aqui já pronta, né, que a gente já fez, a gente vai partir dessa base. E eu tenho também aqui uma outra automação, que a gente vai utilizar um pedaço dela só para poder fazer algumas verificações. Então, com a ideia aqui, vou pegar essa automação, a gente vai gerar um livro de ICMS. Eu vou lá na pastinha, pegar esse SPED fiscal, vamos gerar um livro do ICMS, tá aqui. E aqui a gente vai conseguir enxergar várias operações que estão escrituradas de maneira errada. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o CFP 403. Então, eu trouxe ele aqui, ó. E eu tenho aqui um conjunto CFOP e CST alíquota, aqui o enfoque do declarante, que está errado, né? Então, por exemplo, um 403 com CST 000, que é a operação tributária integralmente, que inclusive está até gerando crédito aqui, ó. Então, nesse caso, é pouco provável que essa operação seja um 403 000. Então, o mais provável é um 102 com CST 000 ou um 403 com 0,60, eu teria que zerar a base e o valor do ICMS. Vamos trabalhar aqui então com um 102 com CST 000, a gente manter esse crédito. Aí a gente vai ter aqui, ó, um 403 com 110, que é a operação com cobrança do ST, que nesse caso não se aplica, né? Inclusive nem tem valores de ICMS, nem normal, nem ST aqui. Então eu substituiria isso aqui para um 403 com CST 260, tá? Por que 260 e não 160? O 1 está me indicando aqui que o meu fornecedor ele importou essa mercadoria, que ele me vendeu. No meu caso, eu não estou importando essa mercadoria. Eu estou comprando de alguém que importou. Então, por isso, eu vou utilizar o CST aqui 2. Então, ficaria 260. Avançando mais, a gente teria aqui também o 1403 com CST 200. Mesma situação. Eu tenho que trocar aqui esse CST para 260 e assim sucessivamente. Vocês já conseguiram entender. Então, é esse tipo de automação que a gente vai construir hoje. A gente vai identificar aqui as operações que estão incorretas e a gente vai criar um mecanismo para, a partir do momento que ele identificar esse conjunto errado, ele fazer essa alteração para o conjunto correto. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui, ó, uma automação que a gente já tinha construído antes, que é para gerar um relatório a partir de dados do SPED. A gente pegou lá, gerou um relatório de movimentação, né, com os dados da nota, data da entrada, código do produto, quantidade, unidade comercial e o valor do produto. Então, a gente vai reaproveitar essa automação para poder ganhar tempo, né? Então, a gente vai ter que construir tudo do zero. Então, qual vai ser a ideia aqui? A gente tem uma automação onde eu seleciono o arquivo SPED. A partir desse momento, ele importa esses dados do SPED para dentro da memória do computador, essa variável aqui chamada fd. E a partir disso, a gente tem os registros. Então, eu pego lá a fd, quebro em registros, trago para cá, e a partir disso a gente vai passar registro por registro. No caso dessa automação que a gente criou lá, extraindo dados de alguns registros para poder montar o nosso relatório. No nosso caso aqui hoje, a gente não vai extrair nada do SPED, a gente vai alterar as informações dentro do SPED em dois registros específicos, né? Eu vou querer alterar os dados tanto lá do C170 quanto do C190, que é onde eu tenho esse CFOP CST aqui.
Então, essa é a nossa missão hoje. Então, vamos pegar esse código aqui e vamos adaptar para que ele faça isso para a gente. Então, basicamente, eu vou manter o que já está aqui. Vou apagar aqui porque eu não vou querer esses campos. Eu vou querer alguns campos bem específicos, mesmo assim é para alterar. Tá? Então, eu não vou gerar, inclusive, relatório aqui. Ó. Não vou exportar nada para o Excel. E vou alterar tudo diretamente no próprio SPED. Então, o que, é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos dar uma revisada aqui nessas variáveis. Eu vou apagar essas variáveis, que eu não vou precisar delas. Tem um dicionário de cadastro de produto, que eu também não vou precisar. Não vou precisar de dicionário nenhum aqui. Tá? Mas eu vou precisar, ó, vou fazer uma alteraçãozinha aqui, que é... Aqui, eu estou pegando os dados do arquivo, estou importando para dentro de uma variável chamada fd. E eu vou trocar essa variável fd. Eu vou chamar ela de fd, só que eu quero um chamado arraylist, tá? Que é uma lista de dados. Vamos ver aqui no menu referências. Vamos habilitar essa biblioteca aqui, ó, mscorelib.dll, para que eu consiga, vou trocar aqui o nome para registros. E aqui, ó, eu vou dar esse split aqui em cima. Split. Isso aqui tudo. VBCRNF. Pronto. Então, estou pegando o conteúdo completo do arquivo do TXT, estou quebrando ele toda vez que eu vejo um Enter. Então, ele vai trazer para mim uma lista, um conjunto de registros. Esse aqui é o objetivo desse código. Pronto. Então, beleza. Eu já tenho lá uma rotina que é para selecionar o arquivo, transformar esse arquivo num conjunto de registros. Vou fazer um loop. Já está pronto também aqui o loop em todos os registros. E eu vou parar em alguns registros específicos. Então, no caso, esse aqui, ó, o 0200, eu não vou precisar. Eu vou precisar apenas mexer nos registros 60 e 70 e nos registros 60 e 90, que é o que eu quero fazer a alteração lá do CFOP e do CST. E vou precisar também de uma forma de mostrar para a minha automação que esse conjunto está errado. Né? Eu tenho que mostrar para ele de alguma forma isso. Tá? Vou apagar isso aqui. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso entender onde é que ficam os campos CFOP e CST do ICMS, tanto do registro 670 quanto do registro 690. Para isso, a gente vai acessar aqui a internet, vou digitar aqui guia prático, FD ICMS PI, vamos acessar, pronto. E aqui eu vou buscar o 670, dos pontos, e vou procurar aqui o campo CFOP, que é o campo 11, e o CST campo 10. Beleza. Então aqui eu já tenho a instrução, a rotina, né? Para ele pegar o registro e quebrar em campos. E eu vou querer lá o CFOP, igual a campus 11, e o CST, campus 10. São esses dois aqui. Eu vou, inclusive, criar aqui variáveis para eles, tá? Então, essa variável aqui é FD, vamos apagar, a gente vai criar conflito. E vou ter duas variáveis aqui de CFOP, as string e CST também string. Vou botar aqui um cifrão, que é a mesma coisa que a gente digitar isso aqui tudo. Salvar aqui. Pronto. Então, eu já tenho aqui como extrair, né, as informações do CFOP e do CST. E aqui, ó, eu vou ter também no C190 a mesma coisa, a mesma estruturinha. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Opa. Beleza. Então, aqui vai mudar os campos, né? Então, eu vou lá no C190, vamos procurar. CFOP 3, CST 2. Então, aqui é 3, aqui é 2. Legal. Então, eu preciso ter uma lista dos CSTs e dos CFOPs, do conjunto CFOP e CST que está errado. E dizer qual é o certo, para que eu consiga fazer essa alteração. Então, a gente vai criar aqui, ó, não aqui, mas na nossa automação antiga. Vamos apagar aqui todas essas informações. A gente vai criar aqui um
de para, tá? Então aqui eu vou ter um CFOP, aqui eu vou ter um CST, e aqui do lado a mesma coisa, CFOP, CST, vamos apagar o restante, aqui eu vou chamar de, e aqui, mais claro, eu vou chamar de para, para a gente não se perder. Colocar em negrito, pronto. Então aqui eu vou criar uma lista com todos os conjuntos de CFOP e CST que eu considero que estão errados. Então, ó, 1.403.260 está ok. 1.403.000. Vou pegar esse aqui. 1.403.000. A gente pode trocar aqui para geral. Não quero data. É texto. Texto. E aqui a gente vai botar texto também. Por quê? Porque quando eu digitar aqui o 000, quero que ele mantenha os 3 dígitos informados. Então, eu vou trocar isso aqui para 1.402, CST000. Só 3. Pronto. Centralizar aqui. Esse aqui, 1.403.060, eu vou manter. 1.403.110. Então, 1.403.110. Eu vou trocar para 1.403.260, né? Depois eu tenho 1.403.200. Eu vou trocar para 1.403.260. Tá? Observe que eu tenho... mas eu tenho 2 vezes aqui, ó, essa mesma informação. Por quê? Porque eu estou trocando disso para isso. Então, é comum, tá, que eu tenha várias vezes o mesmo conjunto CFP CST na coluna para. Que fica estranho se eu tiver na coluna de, porque aí eu já vou estar tratando. Se eu formar aqui 1.403.200 de novo, não tem necessidade, porque eu já tenho uma linha aqui que vai tratar esse tipo de informação para mim. Aí eu tenho 1.403.000. Eu vou trocar para 1.403.060. Depois 1.403.020. Para 1.403 também 0,60. 1.403.010. Para 1.403.060. E 1.403.500. Eu vou trocar aqui para 1.403.560. Pronto. Então tá. São essas alterações que eu quero fazer. Poderia fazer mais alterações ainda. Poderia explorar aqui, por exemplo, vou pegar um 102. Para ver se tem alguma coisa aqui que a gente possa aproveitar. 000 com 0 de ICMS, sem crédito de ICMS. 200 sem crédito de ICMS. 0,20 sem crédito de ICMS. Então, tudo isso aqui eu poderia trocar para 102, 290 e 0,90. Então, vamos pegar aqui também. Vou colocar 102, 200. Deixa eu ver a situação, ó. Aqui já é diferente, ó. Observe o seguinte, porque eu tenho aqui, ó, um CFOP com CST 000 também que está com crédito de ICMS. Já chocaria com esse aqui. Então, para diferenciar, eu poderia levar em consideração também a alíquota. Mas vai ficar mais complexo, depois a gente vai fazer uma live sobre isso, considerando o conjunto, né, o foco do declarante completo. Então, eu não vou pegar esses daqui para não dar esse conflito, tá? Depois a gente vai fazer uma live considerando também a alíquota, muda algumas coisas, e aí eu explico para vocês como é que funciona. Então, vamos desconsiderar isso aqui, vamos ficar apenas com essas operações do CFOP 1.403 com CST 000, 110, 200 e assim sucessivamente, beleza? Vou até trocar aqui já o nome, vamos alterar enfoque declarante, vou chamar assim, vai ser mais para cá. Pronto, então é isso aqui. Só que não vai adiantar nada eu colocar isso aqui numa planilha sem eu pegar esses dados e fazer alguma coisa com eles. Então, por isso, a gente também vai criar um dicionário onde eu vou ter, de um lado, esse conjunto CFOP CST, do outro lado eu vou ter o para. Tá? Então, eu vou juntar isso aqui numa chave e aqui eu vou ter os valores, que são os valores corretos que eu vou substituir depois. Então, vamos voltar aqui para a nossa automação. E aqui a gente vai criar uma funçãozinha. Public function
carregar enfoque declarante. A gente vai carregar esse enfoque no declarante com as informações que estão aqui nessa planilha, começando da linha da célula A3, tá? Então vamos vir para cá, vamos criar uma variável de dados para receber esses dados, para a gente trabalhar com eles. De input linha, que é a última linha. E aí eu vou pegar aqui, ó, dados, vai ser igual a. Eu vou lá na planilha, nesse caso aqui, ó, planilha 1. Ponto range de A3, que é a primeira célula que eu vou trabalhar aqui, até a última linha. Então, primeiro, inclusive, antes disso, eu tenho que encontrar a última linha. A última linha vai ser igual a planilha 1, ponto range, coluna A e rows.count. Beleza? Ponto end, xl up, ponto row. Então, encontrei a última linha com dados nessa planilha 1 aqui. E aí eu gosto sempre de verificar. Vou botar aqui if ultilinha maior do que 2. Por que maior do que 2? Porque 2 é o cabeçalho aqui, tá? É o título do meu relatório. Então, se for maior do que 2, vai ser 3, ou seja, tem dados informados nesse relatório. Então, se for maior do que 2, eu quero que ele faça esse procedimento que eu tivesse que estar aqui. Abrindo e fechando aqui o loop. Beleza. Então, a gente vai definir aqui que os dados são planilha 1, de A3 até coluna D aqui, ó, D, e ultilinha, que é a última linha. Beleza, então eu vou pegar esse intervalo todo aqui, ó, daqui até aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um loop. For i igual lbound dados to inbound dados. Next i. E aqui a gente vai trazer agora as informações para guardar no nosso dicionário, que é onde a gente vai consultar para saber qual o CFOP, tanto que está errado, o conjunto CFOP que está errado, quanto que está certo. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou ter um dicionário, então vou colocar aqui como um parâmetro da minha função, by refer, de enfoque declarante, faz dicionário. Eu vou dizer que esse meu dicionário, ele vai ter como chave, a chave vai ser o seguinte, ó. Vou pegar aqui CFOP, ser igual a dados, e, que é a linha que ele vai estar passando no momento, e coluna C, então 3. E o CST vai ser igual a dados e 4, que é o que ele vai levar lá para minha automação, para meu SPED fiscal, tá? De CFOP, as string, CST, cifrão aqui. Então, isso aqui é o que eu vou guardar, que é o lado certo. Agora, a chave, né? A chave do meu dicionário, que é o que está errado. Que vai ser o CFOP e o CST que estão errados. Então, a gente vai fazer assim. Ó. CFOP igual dados e 1. E o CST dados em 2. Mas tem as mesmas informações, a sobrepor, vai dar problema, né? Só que não, por quê? A gente vai usar aqui, ó, chave, e a gente vai criar essa chave. Chave vai ser igual a CFOP e CST. Qual CFOP e CST? Esse daqui de cima, 1 e o 2. Então, ele vai pegar o CFOP e o CST, vai juntar e vai guardar aqui na variável chave. E aí depois eu posso preencher com novos dados do CFOP e o CST. Tá? Então aqui eu vou ter chave e no valor eu vou ter uma array onde eu vou ter CFOP e CST. Pronto. Então quando eu estiver pesquisando, querendo descobrir se aquele conjunto CFOP e CST está errado, eu vou juntar os dois, vou formar uma chave e vou perguntar ao meu dicionário, ó, tem esse conjunto aí? Tem. Se tiver, quer dizer que tem alguma coisa para alterar lá. E aí eu vou pegar o CFOP e o CST e vou alterar diretamente lá no meu SPED, no registro 670 ou no registro 690. Mas vamos testar isso aqui. Então vamos criar aqui uma rotina. Entendeu? Vamos colocar aqui, ó, alterar
enfoque declarante. E aqui a gente vai pegar lá o SPED, né? Depois a gente vai chamar a nossa rotina, que é essa aqui que a gente acabou de criar, carregar enfoque declarante. A gente vai informar aqui, ó, um dicionário de new, de enfoque do declarante. Vou informar ele aqui. É como se eu estivesse dizendo, ó, pega esse dicionário e preenche ele com as regras que eu vou usar depois. Então ele vai vir para cá, vai preencher essas informações, para criar uma relação, né, para a gente poder consultar, e a partir disso a gente vai fazer as alterações necessárias. Como é que vai ser essa alteração? Então eu vim aqui, ó, eu vou coletar o CFOP e o CST, lá nos campos correspondentes, e aí eu vou perguntar ele aqui. Como é que eu pergunto? If dic enfoque declarante, aí eu vou dar a chave, né? Então, a chave vai ser aqui, ó. Chave igual CFP e CST. Vamos criar aqui a variável chave também. Pronto. Então, ele pega o CFP, pega o CST, junta, cria uma chave, e eu vou verificar ponto estes chave. Eu estou perguntando, essa chave, nesse conjunto CFP e CST, existe nesse meu dicionário do enfoque declarante? Aí ele vai consultar lá e a gente vai saber sim ou não, tá? Se existir, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer que ele altere. Eu vou querer que ele altere tanto o campo 10 quanto o campo 11 com o CFP e CST corretos, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Campos 10 recebeu informação, campos 11 vai receber outra informação. São essas alterações que eu vou fazer. Que alterações são essas? Então, lá no meu dicionário, eu defino uma posição. Posição 0 para o CFP, posição 1 para o CST. Então, aqui, ó, eu tenho campo 11 é o CFP, então aqui vai ser a posição 0. Tá? Então, vou botar aqui, ó, 0 e aqui 1. Aqui é invertido, tá? Então, o CFP é o campo 11 e o CFP é o campo 10. Aqui é o contrário, que é CFP, campo 0, CST, campo 1. Então, a gente vai inverter essa lógica. Então, beleza, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o dicionário. Vamos sair aqui. Chave, eu já verifiquei que existe. Posição 0, posição 1, no caso. Ele vai trazer para mim, ó, posição 1, essa aqui, CST. Posição 0, ele vai trazer para mim o CFP, que é o campo 11, como a gente pode consultar aqui. Então, basicamente é isso. Ele vai pegar lá o CFP e CST corretos, vai alocar no campo correto, e a gente vai aqui, ó, atualizar. Então, vou atualizar as informações desse registro 670. Como? Vou dizer que registro é igual a join campus. E aí a gente coloca aqui o Python com pé. Então, eu não peguei aqui o registro dividir, né? Deu um split e dividir em campos. Então, agora eu alterei as informações dos campos e vou dar um join. Vou pegar esses campos e vou juntar e transformar isso num registro, tá? Eu posso até fazer direto. Então, como eu vou formar um novo SPED, que eu já tenho ele aqui, o FD, eu posso fazer até assim, ó. Ao invés de trazer de novo para a variável registro, eu posso fazer fd.add igual a isso aqui, join campus, com todos os campos que tem, e o Python impera. Pronto. Posso fazer a mesma coisinha aqui para o C190, então eu vou trazer para cá. Pronto. Já foi também. E agora eu faço o mesmo esquema, vou deixar juntinho aqui, mesmo esqueminha que eu fiz para o 670, eu vou fazer também para o 690. Então eu posso até copiar isso aqui, ó, trazer para cá, e ter o cuidado apenas de trocar aqui, ó, os campos, tá? O campo 10 e 11 é lá 670. O campo 690 é CFOP 3. Vou jogar aqui embaixo.
Lembrando sempre, tá? Aqui, ó. CFOP, posição 0, tá aqui. Até colocar aqui uma pesquinha. CFOP, CST, que eles podem confundir porque tá invertida a ordem, né? Então, vou deixar aqui já essa pesquinha que fica fácil. Então, qual é o campo do CFOP aqui no 690? É o campo 3. Então, vou lançar aqui, ó, campus 3. O CST, campus 2. Vou trocar aqui para 2. Pronto. Então, mesma coisinha, igualzinho. Eu só vou trocar aqui os números dos campos para cada registro. Próxima etapa, a gente vai exportar esse relatório, só que não é para Excel. Tá? A gente vai exportar o relatório, na verdade, exportar o SPED. Exportar o SPED. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar isso aqui. E a gente vai criar uma função. A gente pode criar uma função para fazer isso para a gente. Que basicamente vai ser isso aqui. Ó. Eu vou copiar ela aqui. Open Arc. A gente pode inclusive trocar o nome, tá? Porque eu não quero que ele altere o próprio arquivo. Eu quero que ele crie um arquivo diferente com as informações alteradas. Até para poder comparar depois. Então a gente vai fazer assim, ó. Na verdade, é antes até aqui, ó. Nesse caso, se eu botar aqui mais de um arquivo, eu posso fazer para vários arquivos, inclusive, tá? Quero que ele faça arquivo por arquivo. Então, eu vou atualizar aqui, ó, o nome da variável arc. Arc vai ser igual a replace. Aí a gente vai ter a expressão, que é o endereço do arquivo, né? Arc. O que é que eu estou procurando? Estou procurando .txt. Eu vou alterar para quê? Aí eu vou alterar para tracinho espaço, alterado, .txt. Então, dessa forma, eu vou garantir que ele vai gerar um arquivo com um nome diferente. Tá? Atualizei aqui. Open Arc for Output. Agora para exportar os dados. E aí eu vou usar o comando print hashtag 1, vírgula. E aqui eu vou exportar. Tá? Como é que eu vou exportar? Eu vou pegar aqui fd.toArray. E vou dar um join aqui. Join. Agora aqui eu tenho um conjunto de registros. Eu vou juntar todos esses registros num arquivo só. Tá? Então fd.toArray. E aqui o meu delimitador vai ser bbcrlf. Ele vai montar um arquivo completo de uma vez só e vai imprimir esse arquivo de uma vez só dentro desse endereço aqui. Tá? Vamos testar para ver o que, é que vai dar. Depurar aqui o código. Variável não definida. Vou definir aqui a variável i. Depurar. Pronto, parece que está tudo ok. E agora vamos linkar a nossa automação. Alterar em foco declarante com o nosso botão aqui. Terminar. Aqui. Alterar em foco declarante. Pronto. E aí, se tudo é certo, o que é que ele vai fazer? Vai pegar esse CFP, CST, vai substituir por esse CFP, CST daqui. Tá? Então, vamos abrir aqui a nossa. Cadê? Aqui. Colocar aqui um do lado do outro. E vamos ver se ele vai fazer esse trocar. Abrir. Eu esqueci de botar uma mensagenzinha, já fez aqui. Eu esqueci de botar uma mensagenzinha para avisar que terminou, né? Vou botar aqui. Message box. Operações concluídas com sucesso. VB Information. Título. Operação conforme declarante. Pronto. Vamos fazer de novo. Vou apagar aqui. Vamos repetir para a gente pegar a mensagem. Pronto. Aqui o arquivo alterado. Está bem menor. Ah, acho que eu já sei o que foi. Eu esqueci de exportar só os registros 670 e 690. Eu quero exportar tudo, né? Aí não adianta.
Então, vou voltar aqui. Então, aqui a gente vai fazer uma pequenininha alteração. E aqui, ó, case else. E a gente vai colocar aqui fd.add registro. Então, caso não seja nem 670 nem 690, eu quero que ele vá adicionando aqui para poder manter a integridade do arquivo, para ter o arquivo inteiro lá no final. Vou apagar aqui de novo. Vou repetir. Ok. Agora sim, do mesmo tamanho. Então, todos aqui, todos os registros aqui. Legal. Pronto. Então, vamos ver agora aqui na nossa automação. Vamos limpar aqui os dados. E vamos importar de novo o livro, só que agora do arquivo alterado. E pesquisar o CFP 403. Opa, já mudou completamente aqui. Então, a gente tem 1.403. Agora ficou 1.403.060 com a alíquota de 18. Aqui não era para ter acontecido, não. Será que eu errei lá na regra? Vamos ver. 1.403.000 para 1.102. Ah, tinha um aqui também. 0,60. Entendi. Então, é aquela situação que eu falei, né? Que tem a alíquota envolvida também. Então, nesse caso, a gente não vai aplicar. Aí eu teria que alterar. Eu posso até fazer isso. Porque depois eu vou ter esse conjunto aqui, ó, bagunçado. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar 1.403.060 para 1.102.060. Tá? Então, eu vou pegar. Não tem jeito, eu teria que pegar a alíquota também. Mas a gente conseguiu alterar. A gente viu lá que a gente tinha situações que eu tinha 403.000, que ele alterou para 1.102.000 em alguns casos, outros ele trouxe para 0,60. 1.403.110, que ele trocou para 260, a gente tem aqui também. 1.403.200 também foi para 260. 1.403.020, que ele trouxe para o 0,60. O 0,10 também está aqui. E o 500, que ele transformou em 560. Dá uma olhada aqui no 102. A gente tem aqui ainda aquelas situações, mas a gente viu que está funcionando, né? A gente está conseguindo alterar aqui o CFLP e o CST de acordo com as regras que a gente definiu aqui. Tá? E aí, quando a gente adicionar a alíquota, a gente vai conseguir fazer ainda mais completo, porque eu vou conseguir ter uma precisão maior. Então, esse 1.403 com 260 com a alíquota de 4%, por exemplo, eu quero que mude para 1.102.200. Tá? Então, com uma terceira variável, fica mais fácil e eu posso também trabalhar aqui na base de cálculo e no valor do ICMS. Então, digamos, por exemplo, que eu tenho uma operação que é 1.556. Vamos ver se a gente tem aqui. Não, deixa eu dar uma limpada aqui. Não tem. 2.556 também não tem. Mas digamos que eu tivesse aqui o CFP 1.556, compra de uso e consumo, ou 2.556. E eu poderia, utilizando essas três regras aqui, né, o CFP, o CST e a alíquota, criar um mecanismo, uma regra para ele, mesmo que tenha aqui o valor da base, o valor do ICMS, para ele zerar essas informações. E aí não só serviria para essas operações de uso e consumo, tem operação de ativo, operação onde eu tenho ST, por exemplo, né? E a gente pode ir evoluindo isso aqui e transformar isso em algo bem mais complexo. Por exemplo, uma vez que eu tenho cadastro de produto lá no 0200, eu posso criar regras de tributação por produto e ao invés de eu fazer esse conjunto CFP, CST, alíquota com base no próprio enfoque do declarante, né, no CFP, CST, alíquota, ver se está coerente ou não, eu posso criar regras de acordo com o produto que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, tem um produto aqui que está com CFP 102.000 pagando crédito de ICMS. Mas lá no cadastro dele eu vejo que ele é um produto de uso e consumo, portanto eu não posso estar comprando ele para revender. Então eu poderia ir lá e alterar. Aqui é 1.556, aqui vai ser 0,90, aqui vai ser 0 e vamos zerar os créditos do ICMS. É algo que você consegue fazer a partir do momento que você tem
esse conhecimento, claro, e tem os dados também no SPED, porque eu tenho o 0200, que eu posso, por exemplo, da mesma forma que a gente fez aqui essa listinha de CFOP, de para, né, de errado para o certo, eu posso fazer para o produto. Então, eu coloco o código do produto, qual é a tributação que esse produto tem, e ir lá no SPED, no 670, identificar aquele produto e já saber qual é o tratamento tributário que eu vou ter que dar para ele. Tá? Então, são evoluções que a gente vai conseguir fazer a partir dessa automação que a gente construiu aqui. Uma automação bem simples, mas que tem potencial para ficar bem maior e bem mais precisa, que automaticamente vai ajudar a gente a fazer um trabalho mais eficiente e em menor tempo, um trabalho com maior qualidade e executado em menor tempo. Então, é isso, está aí construída a nossa automação de hoje. Eu vou voltar para dar continuidade à nossa live. Olá, de volta aqui. E aí, curtiu a nossa live de hoje? Como eu falei para vocês, mostrei se é apenas a ponta do iceberg. Dá para a gente evoluir bastante essa automação, tornar ela bem mais precisa e, claro, isso vai ajudar a gente a executar o nosso trabalho de uma forma muito mais rápida, mais prática, muito mais segura, como eu sempre venho dizendo aqui no canal. Então, por hoje é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.